Fala aí, guerreiros do Apocalipse, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula aí da nossa série, né? A aula passada foi sobre um assunto que cai muito em prova, né? Intranet, extranet e internet. Hoje também a gente vai ver um outro assunto aí que cai muito em prova de concurso público, seja banca CESP, FGV, FCC, todas as bancas aí adoram esse conteúdo e é necessário para muitos cargos, né? Então, seja policial rodoviário federal, seja policial federal, seja policial civil, enfim, vários cargos aí é necessário aí esse conteúdo que nós vamos abordar hoje. Mas antes, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, né? Guerreiro, assim, ó, não interessa se a gente está no final do ano, tá? Continue buscando, continue estudando. O ano que vem tem muitos concursos, vai vir muitos concursos e muitos editais para o ano que vem. Continue a sua luta, não importa se você levou pau aí em algumas provas, é natural, reprovar é natural em concurso público, então você tem que buscar a cada passo aí a sua vitória, tá? Nunca deixe que as pessoas digam que você não vai conseguir. Você tem muito potencial e tem que desenvolver isso, estudar, estudar, estudar. E daqui a pouco tu vai começar a colecionar aí aprovações. E nós estamos aqui para te ajudar. Ano que vem a gente vai ter inúmeros concursos, cursos preparatórios aí para esses concursos, tá? A gente já está com matrícula aberta para Cabo Sargento agora 2020. A gente vai ter carreiras policiais, a gente vai ter aí um monte de cursos preparatórios aí para te ajudar a buscar a aprovação, beleza? Fala beleza aí e vamos para o tema de hoje, né, que é muito importante para as suas provas de informática, tá? O tema de hoje é o seguinte, cara. Hardware, né? Hardware. Memórias, tá? Hoje a gente vai ver sobre as memórias aí que são muito importantes para a sua prova. Todos os tipos aí de memórias, tá? Vamos lá. Vamos começar com a memória principal, né? Vamos começar com a memória principal, a memória RAM. A memória RAM. Por que ela tem essa característica, né, de principal? Todo mundo chama memória principal, memória principal, memória principal. Galera, é o seguinte, desde quando você liga o computador, o sistema operacional carrega na memória RAM. Então você vai ligar o computador, vai passar aquele processo ali do POST, né? Aquele processo que está armazenado no BIOS, que depois nós vamos ver que é a memória ROM, né? Que está armazenada na memória ROM. Logo após esse processo inicial ali do BIOS, o sistema operacional começa a carregar na memória RAM. Não é para nuvem, tá? Muita gente acha assim, o sistema operacional carrega na nuvem, carrega no HD, carrega... O sistema operacional, seja o Windows, macOS, Linux, enfim, carrega na memória RAM, também dita principal. Por isso dita principal, beleza? Então tá. Então, primeira característica que vocês têm que gravar, né, principalmente aí as bancas adoram, né, esse termo, principal, beleza? Joia. Outra característica da memória RAM, né? Outra característica da memória RAM, ela é ser volátil, tá? Ela é volátil. Que coisa é essa, né? Que situação é essa volátil? O que é isso volátil? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando ela não está energizada, ela perde todo o seu conteúdo. Ela é volátil. Ou seja, então ela sempre precisa estar energizada, ela sempre precisa de energia. Você está com o teu computador ligado, né? O teu desktop normal, o teu PC normal. Não vamos falar do notebook, porque o notebook tem a sua bateria. Vamos falar do desktop normal. E também vamos imaginar um cenário que tu não tenha no break, né? Senão aí muita gente, professor, mas aí eu tenho no break. Não, vamos imaginar um cenário que você não tem no break e que não é um notebook. Se faltar energia elétrica, o que vai acontecer? O teu computador automaticamente vai reiniciar, né? Ou vai desligar. Então, todo aquele conteúdo que você tinha na memória RAM,
seja o Word aberto, seja o Excel aberto, seja o PowerPoint aberto, tu vai perder todo aquele conteúdo, tá? Ah, mas eu vou perder os arquivos que estão no HD? Não, tu vai perder o que está na memória RAM, né? Ou seja, o sistema operacional, o Word que estava aberto, o Excel que estava aberto, beleza? Então, essa característica aqui é muito importante para a sua prova. Ela é volátil, ou seja, ela perde todo o seu conteúdo quando o computador está sem energia, tá? Outra característica, né? Ela é randômica, tá? Ela é randômica, beleza? Ela é randômica. O que quer dizer isso? O seu acesso de leitura e gravação é randômico, não é sequencial. Pode estar num endereço X a informação que a CPU precisa, como pode estar no Y, ou seja, ela é randômica, tá? Todos os processos, você vai abrir um Word, né? Você vai abrir um Excel, você vai abrir o Google Chrome da vida, vai ser carregado na memória RAM, tá? Fica na memória RAM, beleza? Então ela é randômica, né? Aleatória, né? Aleatória. Acesso de leitura e gravação aleatório, tá? Outra coisa importante, né, que a gente tem que gravar é que ela é dinâmica. O que quer dizer isso, dinâmica? Quer dizer o seguinte, que ela sempre vai precisar, o seu conteúdo precisa estar sendo atualizado a todo momento, tá? Ela é dinâmica. A memória ela é formada por capacitor, por resistor, ela tem as células de memória ali. Então ela precisa estar sendo sempre atualizada para que o seu funcionamento seja perfeito, tá? E aí nós temos o quê? Nós temos alguns tipos. Nós temos a DRAM, né? Ou seja, Dynamic RAM. Nós temos a SRAM, que também é um tipo de memória RAM, as Static RAM. Então nós temos a Dynamic RAM, as dinâmicas, e nós temos as estáticas. E aí nós também temos alguns modelos, né? Nós temos alguns modelos, tá? Nós temos DDR2, DDR3, DDR4, esses são alguns modelos. E também tem uma mais antiguinha, né? A SDRAM. Como que você vai gravar isso? Professor, como que eu vou gravar isso para a minha prova? Tá? Então nós temos os tipos Dynamic RAM, né? E nós temos os tipos Static RAM. O Static RAM é um tipo bem comum para vocês gravar, que a gente vai falar hoje sobre isso, é a memória cache, tá? É um tipo Static RAM. As Dynamic RAM, né? Essa situação aqui de DDR2, DDR3, DDR4 é o seguinte, é o tipo de tecnologia. Ela tem, o processo acaba sendo mais rápido, porque ela faz o double que a gente diz, tá? Double date. Ela faz todo o processo rapidamente, tá? Não há necessidade para vocês, né? Vocês concurseiros, não há necessidade da gente ficar esmiuçando isso aqui. Não vai cair na sua prova, né? Se a gente fosse fazer uma prova aí de analista em tecnologia da informação, de repente a gente poderia estudar mais a fundo. Mas para você entender os conceitos aqui, ó, é uma tecnologia mais rápida, tá? Então, é o Double Date Rate, né? Double Date Rate 2, Double Date Rate 3, Double Date Rate 4. Aumenta a frequência, aumenta a taxa de transferência, né? Esse é o modelo mais antigo, a DDR4 já é um modelo bem mais novo, né? Então, aqui
eu tenho os tipos de funcionamento dela e tecnologias mais avançadas, né? Mais rápidas, tá? O processo acaba ficando mais rápido. A SDRAM era Single Date Run, né? O processo era mais simples, essa aqui é mais antiga, as taxas de transferência eram mais lentas. É isso que você precisa saber para a sua prova, tá? Que aqui a DDR2, DDR3, DDR4 são tecnologias melhores, com certeza a DDR4 já é bem melhor, né? Taxa de transferência mais rápido, frequência mais rápida, né? E a SDRAM é um tipo mais antigo, tá? E aí nós temos as Dynamic Run, que são essas, e nós temos a Static Run, que um exemplo é a cache, que nós vamos falar mais sobre ela. Então vamos lá, para a sua prova. Isso aqui, o que eu te sugiro? Faz um cartaz, né? Faz um cartaz, coloca lá na tua sala de estudos, memória RAM, principal, dinâmica, aleatória, volátil, tá? Faz isso, beleza? Coloca lá um cartazinho na tua sala de estudos que você nunca mais vai esquecer sobre a memória RAM. Principal, volátil, randômica e aleatória, né? Dinâmica, alguns tipos, os tipos dela, né? Dynamic Run, Static Run, DDR2, DDR3, DDR4, SDRAM. Não confunda, vocês têm que serem bisurados. O que é o bisurado? A prova, eu já falei no vídeo anterior. O examinador, ele vai trocar conceitos. Vai pegar o conceito da RAM, vai pôr na ROM, vai pegar o conceito da cache, vai pôr na RAM. Eles adoram o quê? Misturar os semelhantes, os parecidos. Por quê? Porque ele sabe que você vai confundir e tu vai errar. O examinador, ele quer aferir teu conhecimento. Então, você tem que ser esperto. Pega os semelhantes e tira as características que os diferem. O que vai te diferir aqui? Ó? O que vai te diferenciar para você matar questões? A RAM é a principal, memória principal. Por quê? Porque ela armazena o sistema operacional, né? Posso até escrever para vocês aqui, para ficar mais fácil. Ela armazena o SO, ela armazena os programas temporariamente, né? Os programas temporariamente ali, os programas do computador, tá? Os processos que estão em execução, tá? Os processos, seja do sistema operacional dos próprios programas, né? São blocos de processo. Então, com isso, tu já vai matar muitas questões. Principal, volátil, randômica, dinâmica, né? Que é aleatória, né? Os tipos dela e os modelos, alguns modelos que estão sendo comercializados no mercado. Professor, qual modelo que é mais antigo, qual é o modelo mais novo? O DDR4 é o mais novo, né? Que está aí ativo aí para comprar, DDR3, DDR4. E SDRAM é a mais antiga, já tu não vai encontrar no mercado. O DDR2 já é difícil encontrar no mercado, beleza? Então coloca no cartazinho lá, que você nunca mais vai perder questões sobre memória RAM, tá? Tranquilo? Tá parecendo legal aí, Fabiano? Tá tranquilo? Beleza. Que a letra é horrível, mas a gente se esforça, né? A gente se esforça. Joia, marcou memória RAM, agora nós vamos falar sobre a memória cache, né? Uma situação importante que vocês têm que saber ainda sobre a memória RAM é o seguinte, né? Ela trabalha em constante com o processador. O processador vai lá, busca os processos na memória, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui rapidinho para vocês, né? Tá aqui minha CPU. Ainda eu tenho aqui o ponto norte, enfim, né? Isso aí para um outro vídeo a gente fala mais sobre isso. E aqui eu tenho os meus barramentos, meus bancos de memória RAM. Então como que funciona, né? Como que funciona? Constantemente o CPU, a unidade de busca vem aqui e busca os processos. Busca os processos para resolver, né? Pega os processos, a unidade de busca já pega um bloco de processo, traz para cá para resolver. A memória RAM ela não é tão rápida igual o processador. A memória RAM ela é um pouco mais lenta que o processador. Então, o processador vai lá, já pega um bloco de instruções para resolver, porque se todo momento ele tiver que ir lá e buscar a informação, qualquer instrução para resolver e buscar na memória, ele vai ficar muito tempo ocioso,
tá? Então, a unidade de busca vai lá, pega os processos e agora é onde vai entrar a memória cache, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a memória cache. A memória RAM é uma memória rápida? É, só que ela é um pouquinho mais lenta que o processador. O processador ele é muito rápido. O processador é o cérebro do computador, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Nós vamos em uma outra aula aí falar mais sobre o processador. Hoje, o objeto da nossa aula são as memórias, tá? Então, eu tenho aqui, perdão, a cache primeiro. Perdão. Beleza. Vamos lá. Vamos falar sobre a memória cache. Então, nós vimos que a memória RAM é a memória principal, tá? Está definido isso. A memória cache é o seguinte, vocês já têm que gravar assim, ó. Ela é ultra rápida, tá? Então, nós vimos que a memória RAM ela é rápida. A memória cache ela é ultra rápida, tá? Ultra rápida. Ela fica onde? Ela fica dentro do processador. Tá? Fica dentro do processador. Muita gente, ai professor, mas ela fica mesmo dentro do processador? Fica dentro do processador, tá? Isso é o que você tem que gravar, isso é o que você tem que gravar para a tua prova. Essas situações que o examinador vai colocar ali. Está dentro do processador? Você já sabe que não é memória RAM. A memória RAM está fora do processador. Ela é a memória principal do computador, a memória RAM, não do processador. Então a memória cache fica dentro do processador. Ela auxilia o processador. Como que funciona? Tá? Ela é a memória interna do processador, né? Fica dentro do processador, ela auxilia o processador. Nós vimos agora há pouco esse exemplo que eu estava falando ali, né? Do CPU. O CPU vai lá e busca as instruções na memória RAM, tá? Vai lá e busca as instruções na memória RAM. A cache, ela está localizada, ela funciona como uma intermediária, tá? A cache está aqui. O que acontece? A unidade de busca vai lá e pega os processos na memória RAM. Ele já pega um bloco grande, não adianta ele ir pegando cada coisinha. O usuário inseriu uma tabela no Word. Vou lá, pego aquele comando, aquela instrução e trago. Não. O CPU, a unidade de busca, vai lá, pega um bloco gigante de informação e traz. Mas ele não vai conseguir resolver tudo de uma vez só, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar em cache. A memória cache, ela serve também assim, ó, são situações repetidas que têm que serem resolvidas, né? Então, eu deixo em cache. Eu deixo na minha memória aqui. A memória cache é como se ela fosse uma secretária do CPU, tá? Como se fosse uma secretária. O CPU vai lá, pega, entrega tudo para a secretária e aí fica mais perto dele. A secretária só vai entregando para ele e vai resolvendo, tá? Então, a memória cache, ela funciona o quê? Como uma auxiliar do CPU. Ela fica com aquelas instruções armazenadas ali. E aí vocês concordam comigo, né? Que eu ir lá buscar é bem mais longe do que está aqui, né? Então, muita gente diz o quê? A memória cache, ela é intermediária, tá? Ela é intermediária. Ela funciona como uma intermediária entre o processador e a memória RAM. Ela está logicamente aqui como uma intermediária, tá? Joia? Então, ela vai auxiliar o processador aqui na resolução. A memória cache, ela tem tamanhos pequenos. Ela tem tamanhos pequenos.
Uma porque assim, ó, como ela é uma memória static run, tá? É a memória static run, ela funciona com os chamados flip-flop. Ela não funciona com transistor e com resistor. Não é igual a memória RAM dinâmica. Ela é uma memória RAM estática. O flip-flop vai mudando a posição, vai mudando o seu estado. Se nós fôssemos ter uma memória cache, por exemplo, de 2 GB, igual o tamanho da memória RAM, não ia ter como, ia ser gigante. Não teria como eu colocar ali. Tá? Por isso que é uma memória estática de tamanhos pequenos. Quais são geralmente, professor, os tamanhos dela? Olha, hoje em dia até a gente consegue ter de 2 MB, né? De 2 MB, de 4 MB e até de 8 MB, que já é assim, ó, excelente. Mas antigamente, senhores, antigamente a gente tinha de 128K, de 256K, era muito natural. Antigamente, para vocês terem uma ideia, não vinha nem dentro do processador, vinha um chipzinho separado, um módulozinho separado e você colocava na placa-mãe. Hoje não, hoje graças à tecnologia bem avançada, né, do hardware, a memória cache vem dentro do processador com tamanhos consideráveis, 2 MB, 4 MB, 8 MB. Por isso que você diz, nossa, o meu processador Core i7 com 8 MB de cache é muito rápido. O meu Intel Xeon de 8 MB de cache é muito rápido. Por quê? Porque a quantidade de instruções que a cache pode armazenar aqui para o processador resolver mais rápido é bem maior, né? Bem maior, tá? Outra situação sobre a cache, né? É o alto custo. É o alto custo, tá? Alto custo. Então, o custo é elevado, tá? Quanto maior a minha cache, mais caro eu vou pagar. Outra situação importante sobre a cache também, né? Ela é... Vamos fazer embaixo aqui. Pega embaixo aqui, Fabiano, ainda. Ela é volátil. Ela é volátil. Se eu desligar, eu vou perder. Ah, claro, né, professor? O senhor falou que ela é um tipo de RAM, static RAM. Com certeza ela vai ser volátil. Isso vocês não podem cair em prova, né? Qual que é a diferença da memória cache para a memória RAM? A memória RAM é a memória principal do computador. A memória cache é uma memória que está dentro do processador e que auxilia o processador nas suas tarefas, para que o computador ganhe desempenho na resolução de instruções, né? Então ela fica dentro do processador, né? Tamanhos pequenos, memória estática, então já é diferente a memória RAM, a memória dinâmica, alto custo e volátil, beleza? Então, com essas informações, e ó, veja bem, ela é ultra rápida, a memória RAM não é tão rápida assim, beleza? Tranquilo? Acredito que com isso aqui, coloca lá no teu cartaz, né? Memória ROM, memória RAM, memória cache, e agora nós vamos ver a memória ROM, tá? Tranquilo, sossegado, bem tranquilo. Você não pode perder questões disso, cai muito em prova, cai em vários concursos, são conhecimentos básicos aí que o usuário tem que ter. E as bancas, elas são inteligentes, né? O examinador sabe o que você pode confundir. Coloquem as palavras-chave em evidência, né? Que você não vai errar, tá? Beleza. Agora vamos ver a memória ROM. Memória ROM. Na informática a informática é muito do inglês, né? A memória RAM ali, né? Random Access Memory, né? Memória ROM, Read Only Memory. A memória cache, né? Você já tem aquele pensamento já, né? A memória cache, situações que são executadas repetidamente, ela já fica ali armazenada em cache, né? Tipo um buffer, né? Então, é muito do inglês, tá? Então, o que você vai gravar para a tua prova? Memória ROM?
somente leitura. Somente leitura. Porque isso aqui é o que vai te diferenciar das outras. Você pega lá a memória RAM, leitura escrita. Você pega lá a cache, né? A cache, ela muda, ela vai mudando. A memória ROM, você tem que gravar o quê? Somente leitura. Outra coisa importante que você tem que gravar sobre a memória ROM, geralmente é o quê? Gravada pelo fabricante. Pelo fabricante, tá? Pelo fabricante. Beleza? O que acontece? Eu vou dar um exemplo, até um pouco fora aqui da informática, porque eu não quero que você se atrapalhe com o BIOS agora. Então você tem lá o teu televisor. Hoje os televisores são smart, já tem aplicativos instalados nele, né? Pô, conta pra mim, você consegue lá no teu televisor estar removendo aqueles aplicativos, estar instalando aqueles aplicativos? Ainda não, só se já tem algum outro modelo, né? Pelo menos o meu televisor smart, eu tenho que usar aqueles aplicativos que já estão pré-definidos, tá? Aqueles aplicativos, eles estão dentro de uma memória ROM, que foi gravada pelo fabricante. A memória ROM nada mais é que um chip. É um chip que vem lá no teu roteador wireless, né? Vem lá no teu roteador wireless, já vem gravado pelo fabricante. Se você quiser, vou configurar meu roteador wireless, você entra lá no navegador com o IP do roteador wireless e configura ele. Aquele software está gravado dentro de uma ROM, né? Está gravado dentro de uma ROM. Então, geralmente é o quê? Chip gravado pelo fabricante. O BIOS da placa-mãe, né? O chip ROM ali onde está gravado o BIOS, tá? Beleza? Joia. Então, somente leitura gravada pelo fabricante. Exemplos, né? Então, exemplos nós temos o BIOS, que vem gravado dentro de um chip ROM da placa-mãe, né? O BIOS é o firmware da placa-mãe, da motherboard, tá? Então, quando você liga o computador, que aparece aquela telinha preta com aqueles caracteres ali, ele está executando o POST. O POST é um programinha do sistema BIOS, tá? Então, muitas provas perguntam assim, me dá um exemplo de memória ROM. Aí coloca lá a opção BIOS, todo mundo marca aquilo. Não, BIOS é o software que vem gravado aqui dentro, ó. É o software que eu coloco dentro do chip. O BIOS, ele é um firmware, tá? Ele é um software. O BIOS não é um tipo de memória ROM. Ele é um tipo de software que é gravado numa memória ROM, tá? Professor, tá, tudo bem. Mas aí você quer me quebrar. Quais os tipos de chip ROM? EPROM, né? A ROM, né? A própria ROM, memória ROM. Própria ROM, EPROM, tinha aquelas impressoras matriciais, né, que tinham um chip EPROM, tá? EPROM, e assim vai. Falou em ROM, EPROM, né, é memória ROM, ou seja, um chip que o fabricante precisa para gravar um software dentro. Colocar um software dentro ou colocar arquivos dentro, tá bom? Joia. Quem usa GatoSat, né? Eu não uso, tá? Eu não uso, mas tem o chip ROM lá que vem gravado o firmware do fabricante, tá ok? Mas aquele eu consigo atualizar? Tu consegue atualizar, mas se tu zerar aquilo, se de repente durante uma atualização tu zerar, estragar, tu vai ter que regravar, vai ter que pegar o fabricante, vai ter que regravar aquele chip. Então, o que vocês vão gravar para a sua prova? O chip, a memória ROM é somente leitura. Outra situação importante que vai te ajudar na sua prova, ela é não volátil.
ela não é volátil, tá? Ela não é volátil, ou seja, você desliga o computador e não perde o que está na memória ROM, ao contrário da memória RAM, ao contrário da memória cache, tá ok? Então, ela não é volátil, porque senão você desligaria teu computador e daí você ia perder o teu BIOS que está gravado lá, o teu software BIOS que está gravado dentro do chip, tá? Então ela não é volátil. Opa, show de bola, já consigo me virar. Ela é somente leitura, ela não tem leitura escrita e não é volátil. Tranquilo? Eu acho que de características para você gravar aí, para você passar aí na sua prova, é isso sobre a memória ROM, tá? Outros tipos de memórias. E percebam que aqui eu não estou falando de principal, eu não estou falando de memória principal, eu não estou falando de memória que fica dentro do processador, eu estou falando de um chip que vem gravado pelo fabricante em vários produtos, seja placa-mãe, seja televisor, seja roteador wireless, seja gato SAT, enfim. Tá ok? Tranquilo? E aí nós temos outros tipos de memórias que na verdade eu acho que para esse vídeo daí vai ficar muito extenso, né? Vai ficar muito extenso. A gente tem memórias flash, a gente tem que são as ditas memórias secundárias. Aí a gente pode trazer em um outro vídeo, falar sobre o HD, falar sobre o pendrive, falar sobre o SSD, né? SSD e pendrive são memórias flash. Aí a gente pode falar em uma outra aula, porque senão vai ficar muito extenso aí as nossas dicas, tá? Beleza. E como de costume, né? Como de costume, a gente vai resolver questões, tá? A gente vai resolver questões, que é o que você passa em prova, tá? Não adianta você decorar. Não adianta você decorar as situações de informática, decorar o Código Penal, decorar o Código de Processo Penal. Você tem que fazer questões para você passar na sua prova, tá? Então vamos lá, vamos fazer algumas questões. Deixa eu só colocar a senha aqui nesse computador. Beleza. A questão número 1, tá na mão aí, Fabiano? Beleza, vocês vão acompanhar aí a questão, né, que está aqui. Questão número 1, FGV 2018. Quando a alimentação do computador é desligada, olha só, o enunciado é teu amigo, ele vai te dando as dicas, né? Quando a alimentação do computador é desligada, esse tipo de memória perde o seu conteúdo. Opa! Então ele está falando o quê? Da cache, da RAM, né? Ele está falando dessas memórias. Essa característica é suficiente para classificar esta memória como? Show de bola, né? Show de bola, acabamos de falar que se a memória RAM, por exemplo, a memória cache, quando ela não está energizada, ela perde seu conteúdo, ela é o quê? Dinâmica? Dinâmica não tem nada a ver. Dinâmica tem a ver com ela estar sempre energizada. Outro aspecto importante que faz uma setinha aí na memória RAM, a memória RAM ela tem seu conteúdo constantemente atualizado. Nessa mesma setinha aí vocês coloquem assim, memória RAM, como se fosse uma mesa de trabalho. A tua mesa de trabalho, por exemplo, você tem uma pilha de papéis, uma pilha de coisas para resolver. Você resolve isso, vem mais. Você resolve, ou seja, toda hora está carregando processo na memória RAM. Elas têm que estar sempre atualizada, beleza? Tranquilo. Estática? Não. Estática não tem nada a ver com essa parte aí da energia, né? Não volátil? Não. Né? Não volátil, daí se perdesse energia, ela não perderia o conteúdo. Regravável também nada a ver, então sobrou a letra eco, né? Volátil, ou seja, quando a alimentação do computador é desligada, ela perde seu conteúdo, então ela é volátil. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, questão número 2. Exatos Paraná 2018. Os dados fornecidos ao computador podem ser armazenados para processamento imediato ou posterior. Esse armazenamento de dados é feito na memória do computador. Opa, memória do computador. Memória do computador a gente já sabe quem é. Que pode ser volátil,
Isto é, desaparece quando o computador é desligado, tá? Esse tipo de memória é denominada D. Então vejam bem. Olha as dicas do enunciado. Os dados fornecidos ao computador podem ser armazenados para processamento imediato ou posterior. Esse armazenamento de dados é feito na memória do computador. Quem que é a memória do computador? A memória do computador é a memória principal, que é a memória RAM, né? Que é a memória RAM. Então, memória cache está interna ao processador. Memória magnética nós vamos ver em outro momento, né? Nós vamos ver a memória secundária lá, que o processo do HD, né? Do hard disk normal é magnético, né? E os registradores, senhores, os registradores, a gente não quis falar nesse vídeo. Os registradores é um outro tipo de memória bem pequena, que fica no processador, tá? Que fica no processador ali. Os registradores, eles auxiliam lá na entrada e saída de dados e tal. Não quis falar nesse vídeo, nós podemos fazer um vídeo só para falar sobre registradores, né, para não bagunçar a cabeça de vocês. Vocês têm que gravar hoje a memória RAM, a memória cache e a memória ROM, beleza? Número 2, Charlie, né? Letra C. Vamos para o número 3. FCC 2017. Quando o computador é ligado, o processador executa instruções na Read Only Memory, lá na memória ROM, né? Acionando um programa contido nessa memória, que é o BIOS, tá? Que dá início ao processo de boot, ou seja, de reconhecimento dos dispositivos de hardware e inicialização do computador. Trata-se do programa chamado, eu já dei, né? Eu já dei a questão, né? Então, o BIOS é o Basic Input Output System, tá? O BIOS. Basic Input Output System. Dentro do BIOS eu tenho o POST, eu tenho o Setup. O POST é o que verifica para mim, né? Power On Self Test. Ele verifica para mim os programas, o hardware, ele verifica tudo, se está tudo funcionando no computador. O Setup é onde eu entro para configurar aquela parte inicial de hardware, até frequência do processador. Antigamente a galera fazia overclock no processador e tudo mais. O BIOS eu quero que vocês entendam que é um software que está armazenado na memória ROM. Então quando eu ligo o computador, vem o POST, aí depois tem o boot, né? Aí tem o boot, tá? Tem o boot que vai buscar ali no Setup. Aqui no Setup eu digo se eu quero botar pelo HD, se eu quero botar por pendrive, enfim. A gente pode falar em uma outra aula mais sobre o BIOS, tá? Então aqui, quando o computador é ligado, o processador executa instruções na memória ROM, nós estamos falando do BIOS, beleza? Letra Bravo, BIOS, tranquilo? Vamos para o número 4. É um componente que realiza a intermediação entre a memória RAM e o processador, garantindo que operações repetidas sejam executadas de uma maneira mais veloz. Lembra? Qual é a memória que fica dentro do processador, que auxilia, né? Que logicamente está entre o processador e a memória RAM? Quem é? Eco, né? Memória cache. Tranquilo? Bem sossegado. Percebam que com essas dicas vocês matam questões assim, ó, dando risada, tá ok? Vamos lá. Então, 4, Eco, memória cache. 5. ROM é um tipo de memória não volátil, tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada. Show de bola! Lembra que nós falamos, né? A memória ROM é um chip que vem gravado ali, né? Que vem colocado pelo fabricante e vem um software dentro. O fato de não ter energia não perde o conteúdo, beleza? Então, esse gabarito aqui da 5 está certo, tá? É um tipo de memória não volátil, tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou ainda quando o computador é desligado. Show, 5, certo.
6. A expansão da memória ROM, que armazena os programas em execução temporariamente, permite aumentar a velocidade de processamento. Nada a ver. Quem que armazena os programas em execução temporariamente? A memória RAM. Eu já falei, ligou o computador, o sistema operacional vai para RAM, abriu o Word, vai para RAM, abriu o Excel, vai para RAM. Todos os programas que vocês abrem ali, durante o processo que vocês estão trabalhando, vai para a memória RAM, tá? Então, essa aqui está errada, tá? A número 6 está errada. E também a questão da expansão da ROM, né? Não tem como, nós vamos expandir a RAM. Se nós temos 2 GB de RAM, nós vamos botar 4 GB, vamos botar 8 GB, beleza? Número 6 está errada. A número 7. O armazenamento de informações em computadores é feito pela utilização de dispositivos chamados de memória, que as mantém de forma volátil. Olha só. Ou permanente, né? Pode ser volátil ou permanente. Entre esses dispositivos está a memória RAM ou memória, e aí? Né? E aí? Então, já falei desde o início, por que a memória RAM é chamada de principal? Porque ela armazena o sistema operacional, ela armazena os programas que vocês abrem, né? Word, Excel, enfim. Então essa aqui, bem tranquila, né? FCC 2012, é letra delta, memória principal. Galera, assim ó, vamos finalizar o vídeo por aqui. A gente viu memória RAM, ROM e memória cache. Em outros vídeos aí nós vamos abordar as demais, né? O hard disk, o SSD, né? Que é a memória flash, o pendrive também, que é a memória flash. Por hoje eu acho que esses conhecimentos vocês vão matar muitas questões. Eu não acho, eu tenho certeza, tá? Então, galera, pega aí, segue nossas redes, né? Instagram, né? Papa_Mike_concursos, Facebook, Papa Mike Concursos Lages, lá no YouTube, se tu colocar Papa Mike Concursos, beleza? Então segue a gente nas nossas redes aí, a gente sempre vai estar divulgando, a gente está com o INSS matrículas abertas, a gente vai voltar, teve um recesso agora as aulas do INSS, mas ainda tem vagas, a gente vai voltar dia 16 de janeiro, tá? As aulas voltarão dia 16 de janeiro. Já estamos com as matrículas abertas para o Cabo PM, Sargento PM, né, 2020. Então a gente tem resultados excelentes já desse concurso. A gente já se perpetuou aí, a gente já está batendo centenas aí de aprovados aí. E terão outros cursos preparatórios, tá? Vou deixar já uma surpresa para vocês aí, quem sabe nos próximos vídeos eu vou revelando, vai acompanhando nossas redes aí que a gente vai divulgando, tá? Beleza? Valeu, guerreiros do Apocalipse, força e honra, Papa é Mike, tamo junto, um abraço.